Cristo chamando, chama por ti e por mim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pelo sol que brilha, glória a Deus. Pela flor que nasce, glória a Deus. Pelos montes altos, glória a Deus. Pelo mar também, glória a Deus. Pelos passarinhos, glória a Deus. Pela noite e o dia, glória a Deus. Pela brisa leve, glória a Deus. que de longe vem, glória a Deus. pelo alimento, glória a Deus. pela habitação, pela amizade, glória a Deus. de irmão para irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por esses meninos, Glória a Deus, por essas meninas, glória a Deus, pela juventude, glória a Deus, pelos anciões, glória a Deus, pela pátria salva, glória a Deus, pela liberdade glória a Deus, e pelos que vivem glória a Deus, em outras nações, glória a Deus, pela caridade glória a Deus, que alguém produz, pelos céus que um dia glória a Deus. nos mandou Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Bom dia, telespectador do programa Opção para a Vida. Espero que você tenha se deleitado com esta belíssima música interpretada pelo cantor Luiz de Carvalho. Logo mais estaremos trazendo uma mensagem sobre o título 5 lições sobre a tragédia de Brumadinho. Nós, quando no dia 25 do mês de janeiro fomos impactados com essa tragédia, eu comecei a pensar na situação das famílias que perderam não apenas seus lares, suas casas, mas perderam entes queridos. Tem famílias que perderam 2, 3 pessoas, pai, mãe, esposa, filhos. Foi uma tragédia realmente que trouxe uma comoção nacional e mundial. E não é a primeira vez. Já houve a tragédia de Mariana também, em Minas Gerais, e que ficou, portanto, apenas a comoção, e até hoje ninguém tem solução das vítimas que perderam não só suas casas, mas houve também perdas humanas. E eu dizia naquela ocasião, vocês estão pensando que na cabeça de alguns de vocês deve ter passado o seguinte pensamento: ela já estava com 98 anos de idade, já se esperava isso mesmo. Pessoa com 98, beirando os 100 anos, um século de existência, não tem outra coisa senão a morte que os espreita. E aí eu contei uma história que aconteceu aqui em Campina Grande, quando eu era pastor da igreja, hoje é o Shaddai. Havia uma senhora que morava aqui na rua, aqui no bairro do Catoré. E essa senhora, dona Elvira, tinha uma filha chamada Geralda. Geralda era uma moça jovem, cheia de força, de vigor.
E aí um dia, a Elvira, a senhora, me chamou e disse: pastor, eu queria que o senhor me desse um conselho. Eu disse: pois não, irmã Elvira. Ela disse: olha, todas as minhas filhas e filhos, a maioria estavam casados. Um tem um banco na feira, o outro é funcionário público, o outro trabalha. Ela morava aqui na Rua Ariús, me lembrei o nome da rua, Rua Ariús. Cada um tem sua atividade secular. Casou, tem sua família, trabalha. Só Elvira, só a Geralda, que não casou. Ela não quis casar. E ela é quem toma conta de mim, pastor. Ela é quem me dá banho, é quem, na hora exata, me dá os remédios que eu preciso de tomar, cuida de mim, zela por mim, está comigo aqui direto. O que é que o senhor acha? Essa casa que eu moro aqui é minha. Então, eu queria que o senhor me dissesse: é justo, não é justo, pastor, que eu deixe essa casa como herança para Geralda? Ela disse: porque os outros filhos todos estão casados, cada um tem sua casa própria. Se eu morrer hoje, vai haver a partilha, Geralda não vai ter um chão para morar, não vai ter nem um telhado para se abrigar. Eu digo: então a ideia é boa, mas faça o seguinte: reúna seus filhos, conte para ele essa ideia, conta para todos eles essa ideia, ouça a opinião deles, porque se a senhora fizer isso sem o consentimento deles, evidentemente, eles vão dizer que Geralda fez a sua cabeça, que ela quer tomar posse dessa casa, ficar como herdeira única, enquanto que ela tem outros irmãos. A senhora promove um jantar, um almoço, convida todos e joga a ideia. Ela assim o fez. Todos, quando ouviram a ideia da mãe, concordaram: vamos sim, eu abro mão da minha parte, do outro eu abro mão também da minha, eu abro mão da minha, da outra eu abro, cada um abriu mão. A casa, portanto, foi escriturada para Geralda. Ela ainda é em vida, a mãe em vida. Passado alguns dias depois, isso aconteceu. Geralda era dona da casa, era quem tomava conta de tudo, estava lá no quintal, na lavanderia, lavando roupa. Quando ela volta para dentro de casa, ela tropeça no batente, cai e bate com a cabeça, e na mesma hora ela sofreu um derrame cerebral, foi levada às pressas para o hospital Pedro I, e lá veio a óbito. No dia da cerimônia, a mãe dela, Dona Elvira, com quase 100 anos de idade, sentada na cabeceira do caixão, ela disse assim: e aí, pastor, como a gente se engana, eu julgava que ia primeiro do que Geralda. Foi o contrário. Nem adiantou eu transferir ou passar o bem dessa casa, transferir para Geralda, porque ela morreu. A vida é assim. Como nós estamos vendo nessa outra lição, ninguém está preparado para os acontecimentos imprevisíveis da vida. O Bochá não estava preparado, aqueles 10 jovens não estavam preparados, aquelas vítimas da tragédia de Brumadinho também jamais estariam preparadas para aquele trágico acontecimento. Como nós também não estamos preparados para os acidentes, os percalços dessa vida. Ninguém pode garantir: eu estou, pastor, isento, eu estou livre, eu estou imune, e não vai me acontecer jamais fatos dessa natureza. Por isso que a Bíblia nos diz lá em Amós 4,12: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. É o moço, é o velho, é o sábio, é o ignorante. Por isso que o escritor sagrado diz: este é o mal que há debaixo de tudo quanto este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios, enquanto vivem, depois rumo todos aos mortos. Estamos numa estrada que caminhamos para um dia sermos sepultados. O nosso destino final, física e biologicamente falando, é a morte. Eu não sei que dia, eu não sei que hora, eu não sei em que circunstâncias eu vou partir. Por isso que a Bíblia nos diz: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Essa terceira lição nos mostra que ninguém está preparado. Aquelas vítimas não estavam preparadas, almoçavam na ocasião do acidente. Vamos à quarta lição.
como nós somos impotentes diante dos fenômenos da natureza. É verdade que aqui não se tratou de um acidente da natureza, trata-se da desatenção e falha humana. Está provado que foi falha humana, sim. Técnicos da Alemanha vieram e deram um diagnóstico, fizeram um diagnóstico que aquela barragem não tinha nenhuma, não estava comprometida, não tinha nenhum risco de haver desabamento. Segundo técnicos da Alemanha, com os proprietários lá do vale, segundo matérias jornalísticas, inclusive na revista Veja, da semana retrasada, eles diziam que não havia risco nenhum. Alegaram que as sirenas, quando elas deveriam ter sido acionadas, foi em fração de milésimo de segundo, aquelas torres foram levadas e, portanto, não deu tempo serem acionadas. Mas foi falha humana. Como nós vimos, as vítimas foram tragadas abruptamente, diante de uma força excomunal. Aquela lama, ela não respeitava ninguém. Não havia nada que barrasse, não havia limites nenhum. Ela saiu levando tudo, foi uma avalanche de lama vermelha. Essa semana também o Brasil impactou-se com as enchentes do Rio de Janeiro e em São Paulo, também vítimas. Aí foi fenômeno da natureza. Estou mostrando que nós somos impotentes diante de situações como estas que estamos vendo. Uma certa ocasião eu estava fazendo uma cerimônia fúnebre lá no bairro da Liberdade, e a filha da senhora que eu estava fazendo a cerimônia fúnebre, ela em lágrimas, chorando, estava me dizendo: pastor, fiz tudo pela minha mãe, para tentar salvar a vida da minha mãe, fiz de tudo, pastor, tudo que ela precisava, os melhores médicos, as melhores clínicas, cirurgiada, tudo foi feito, mas pastor, eu aprendi uma lição: nós somos impotentes diante da morte. Eu não esqueci nunca mais essa frase. Nós somos impotentes. Não tem dinheiro, não tem bens, não tem nada que realmente traga de volta a vida de pessoas que são tragadas por doenças, por tragédias como estas que nós vimos lá em Brumadinho. Somos impotentes, sim. Uma simples picada de um mosquito da dengue, um mosquito minúsculo, somos impotentes, sim. Temos que nos curvar e dizer que realmente somos impotentes. Um mosquito chamado mosquito da dengue pode, sim, nos tornar impotentes. Essa é uma outra lição. E a última, para terminar, diante dessa tragédia, nós fazemos uma pergunta final: de quem é a culpa? Quem são os culpados dessa tragédia? A empresa alemã, como eu disse há pouco, os técnicos afirmavam que não corria risco nenhum. Um dos diretores e dono da empresa disse: olha, nós ficamos com o laudo técnico de que realmente havia segurança. De quem é a culpa? A culpa, às vezes, meus irmãos, cai nos mais fracos. Eu estava comentando com a minha esposa, alguns funcionários, alguns empregados, algumas pessoas de escalão bem inferior é quem estão sendo presas. Mas os cabeças, os donos, os proprietários, continuam apenas afirmando: nós tínhamos laudos técnicos de que não havia riscos de rompimento dessa barragem. Isso me lembra o que está escrito lá
na palavra de Deus. Não há culpados? Será que não há culpados? Quando os nossos pais pecaram lá no Éden, qual foi a atitude dos nossos pais? Adão e Eva. Lembra que foi que eles disseram? Cada um foi tirando a culpa. Adão disse, Deus perguntou: Adão, onde estás? O que fizeste? Deus sabia de tudo, mas ele disse: a mulher que tu me deste, tirando a culpa, tirando o cavalinho da chuva, a mulher que tu me deste. Eva, por sua vez, disse: não foi a serpente. Cada um foi tentando livrar a pele, ninguém tinha culpa ali, terminou sobrando para a serpente. A Bíblia diz também: de que queixa-se o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. É que nós temos um amor próprio, queremos livrar a pele da gente, e dificilmente alguém assume a responsabilidade, dificilmente alguém diz: fui eu sou o culpado, eu fui quem errei, eu fui quem realmente fui o causador de tudo isso. E aí nós insistimos: de quem é a culpa? Quem são os responsáveis por essa tragédia? Até hoje, os responsáveis de Mariana não assumiram. E vocês pensam que vai ser diferente com Brumadinho? Eu estou sabendo que há mais outras, não sei se é 17, tantas barragens em situações idênticas, que a qualquer momento pode também se romperem e causarem tragédias como essa última de Brumadinho. O texto sagrado, dentro todo que nós lemos, nos mostra que tudo sucede igualmente a todos. E ele termina dizendo: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, nós temos um futuro garantido, nós temos uma certeza de vida eterna, e é para esse lugar que nós vamos, que Jesus prometeu: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou ter dito, vou preparar um lugar para que onde eu estou estejais vós também. Para esse lugar que não há traça, não há ferrugem, não há ladrão para roubar, que nós temos certeza que vamos para lá, onde não há morte, onde não há dor, onde não há pranto, onde não há choro, onde não há lágrimas, conforme nos diz o livro do Apocalipse. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa convicção. Se nós todos estamos vulneráveis e sujeitos às fatalidades desta vida debaixo dos céus, ninguém está aqui isento, ninguém está imune. Eu quero dizer para você e oferecer para todos que estão conosco, nos assistindo agora, que há um lugar seguro, amém? Há um lugar tranquilo, há um lugar que Jesus foi preparar, onde não há morte, onde não há dor, onde não há pranto, onde não há choro, onde não há lágrima, onde não há cemitério, onde não há hospital. E é para esse lugar que todos nós fomos convidados e somos chamados, ao qual Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito. Se as lições aqui são negativas, o convite que nós fazemos para você ir para esse lugar, para essa morada, é um lugar seguro, é um lugar tranquilo, é um lugar em que você realmente terá uma eternidade por toda a sua existência, por toda a sua vida. A eternidade já está dizendo, pelos séculos dos séculos sem fim. E aí eu pergunto: você que ouviu essas 5 lições, gostaria de fazer a opção por uma vida tranquila, segura, de paz? Como eu disse, o ímpio, aquele que não tem confiança, que não acredita na palavra de Deus, diante de fatalidades e tragédias como esta, se desespera, se angustia. Para ele o mundo desaba sobre ele. Para o servo de Deus é diferente. Ele tem sim certeza, segurança, que há um céu de gozo para onde nós iremos, que nos aguarda.
A Bíblia nos diz que haverá novos céus e nova terra. No livro, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, ele nos diz claramente isso. Nós aguardamos. Os céus que agora existem estão entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, e sim que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se desfarão. Nós, porém, concluindo, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Quem pode dizer amém? É esse céu de gozo, é esse céu de paz, é essa morada eterna que todos nós aguardamos. Ainda que nós estejamos vulneráveis às fatalidades da vida, ainda que nós estejamos sujeitos a essas lições que nós trouxemos nesta noite, as fatalidades da vida, vulneráveis a tudo que acontece debaixo dos céus, por muitas vezes não estarmos preparados, sermos pegos de surpresa, e por sermos também impotentes, por valorizarmos a vida eterna. Isso é o que nos importa, isso é que nos interessa, isso é que nos vai dar realmente certeza de que nós vamos para um céu de gozo. Quem pode dizer amém? Fiquemos em pé. Eu queria fazer nesta noite um apelo. Nós temos vários visitantes, várias pessoas que nos visitam. Eu queria saber dentre vocês, quantos de vocês gostariam de, diante de tragédias como esta, de acordo com essas lições, se prepararem para que quando um dia, ou a qualquer momento, uma dessas fatalidades e bater a porta da sua casa, do seu coração, da sua família, você tenha realmente certeza para onde você vai. Se você quer fazer a sua decisão, se você quiser fazer a sua confissão de fé nesta noite, eu gostaria de orar por você que está nos visitando. Dentre os visitantes, vários deles no início levantaram suas mãos. Eu queria saber quantos gostariam nesta noite de entregar sua vida àquele que disse: eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou tem a vida eterna, disse Jesus. Não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem deseja nesta noite fazer a sua decisão, entregar a sua vida e o seu coração para Jesus, levante a sua mão e diga: eu quero, pastor, ore por mim. Quem deseja? Dentre as pessoas que nos visitam, dentre aqueles que nos visitam, quem deseja, quem quer fazer esta entrega de vida agora? Quem quer? Diga: eu quero, pastor, ore por mim. Levante a sua mão, eu quero orar por você, jovem, senhor ou senhora. Como também, se houver alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e deseja se reconciliar com a igreja, hoje é noite de reconciliação. Se hoje alguém ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração. Aquelas 300 e poucas vítimas não estavam preparadas, aqueles 10 jovens atletas não estavam preparados, o Bochá também não estava preparado, todos eles foram pegos de surpresa. Você está preparado? Entregue sua vida para Jesus. Eu vou encerrar o apelo.
Há mais alguém dentre aqueles que nos visitam que queira fazer a sua decisão, que queira nesta noite fazer a sua entrega de vida? Tem alguém aqui neste recinto? Em nome de Jesus, levante a sua mão e diga: eu quero, pastor. Várias pessoas levantaram suas mãos no início do culto, que estão nos visitando. Nós não vamos insistir, não vamos constrangê-los. A palavra de Deus foi transmitida, certamente Deus vai trabalhar na vossa mente. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. O sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. Desejo a todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus, a paz do Senhor, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim.